Pai do Senhor, amados irmãos, hoje, terça-feira, 25 de maio, mais uma pregação. Em nome de Jesus, seja uma palavra para edificar os vossos corações, para fortalecê-los na fé. O pior nós estamos vendo que já está passando, né? E que em nome de Jesus todos nós possamos ter dias melhores muito em breve. Amém? Realizar uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar presente em nossas vidas, Pai. Pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua misericórdia, Pai amado. Senhor, somos gratos por isso, Pai. Agradecemos, Senhor, a Ti, Senhor, porque o Senhor, Tu tem transformado as nossas mentes, Senhor, transformado os nossos corações, Senhor, em meio às dificuldades, Senhor, mas nós Te louvamos, Pai amado, porque sabemos, Senhor, que a cada dia, Senhor, Tu tens o melhor para nós, Pai. Sabemos, Senhor, da dificuldade, Senhor, que muitos irmãos estão passando, Pai amado. Sabemos, Senhor, da dificuldade, Senhor, que se encontra o nosso mundo, Senhor, o nosso país, Pai amado. E clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa vir com provisão, Pai amado. Possa, em nome de Jesus Cristo, tocar, Senhor, nos corações, Senhor, trazendo, Senhor, sabedoria, Senhor, aos nossos governantes, Pai amado. Sabedoria, Senhor, os nossos administradores privados também, Senhor. Que juntos, Senhor, possamos, Senhor, viver o melhor, Senhor, nesta terra, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa, Senhor, trazer cura, Senhor, àqueles que se encontram enfermos, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas sejam curadas, Senhor, que ocorra, Pai amado, o mínimo de morte, Pai amado, em relação a esse vírus, Pai. Que em nome de Jesus, que nem haja mortes, Pai amado. Tu possa vir com provisão, Pai amado. E cremos, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor, para todas as coisas, Senhor. Vemos ali, Senhor, no Evangelho, Pai amado, os feitos de Jesus Cristo, Senhor, e podemos crer, Pai amado, que não há impossível para Ti, Pai. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor, este culto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bem, irmãos, como palavra de hoje foi separado Salmos 1, né? É um salmo muito conhecido pelos irmãos, né? É um salmo que fala sobre, né, viver, né, diante da fonte, né, viver como justo, né? E eu vou fazer aqui a leitura inicial para que depois a gente possa falar um pouco mais sobre esse salmo. A minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, então ela tem uma tradução um pouco diferente, mas depois eu vou ler no outro trecho aqui, que aí é uma tradução mais comum, né, que normalmente os irmãos aplicam. Então diz o seguinte, versículo 1: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos. Dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Bem, irmãos, como já havia dito, esse é um salmo muito conhecido pelos irmãos, né? Muitas vezes lido, muitas vezes pregado, mas ele sempre tem algo a nos ensinar, né? Então, no versículo 1 fala, né, nessa tradução aqui, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E isso a própria palavra já fala, é uma bem-aventurança, né? Quantas e quantas pessoas não se encontram, né, em conselho dos ímpios, né? Quantos não se encontram, não se detêm no caminho dos pecadores, né? Quantos não são escarnecedores, ou seja, não se importam, zombam da necessidade daqueles que têm necessidade, né? E aí a gente imagina, né, uma separação é necessário fazer nesse versículo, né, que é nem se detém no caminho de pecadores.
né? Porque o homem ele pode vir a falhar, e se por acaso você falhou esses últimos dias, ou tem falhado, mas o importante é que você não se detenha nesse caminho, né? Deus te dá uma oportunidade hoje que você saia desse caminho e volte ao caminho, né, de boas novas, o caminho de coisas boas, né, de coisas produtivas na obra do Senhor. No versículo 2, ele fala o seguinte: antes seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante esse versículo, né? Porque ele diferencia o ímpio do justo no prazer nas coisas dos senhores, né? E aí a gente tem que diferenciar aquilo que é a coisa realmente do Senhor e o que não é, apesar desse não ser o objeto da pregação. Mas a gente tem que separar bem aquilo que é ritual daquilo que não é ritual. É óbvio que o justo ele tem atividade de justiça, e a atividade de justiça sempre vai ser olhar para aqueles que têm mais necessidade, né? Olhar para aqueles que realmente estão sofrendo injustiças, né? Coisas que não deveriam estar sofrendo, né? Olhar para um equilíbrio, né, mais saudável da sociedade, e esse, em suma, né, e o que variar disso, é o caminho do justo. Mas o ímpio não, o caminho do ímpio é diferente. O caminho do ímpio é ter em detrimento daqueles que não têm. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, ela tem pouco, o ímpio ele vai lá, se ele tiver que arrancar as coisas daquela pessoa para ele ter mais, ele vai fazer isso. Entendeu? Então, isso diferencia basicamente o ímpio do justo. O ímpio ele vai ver um necessitado, ele não vai se importar com o necessitado. Isso teria muitos outros exemplos, mas o mais importante é que você fique, né? Que separação entre ímpio e justo, né? E o justo ele medita na lei do Senhor. E aí cabe fazer mais uma nova explicação, né? Mas com certeza os irmãos já ouviram, né? Meditar na lei do Senhor não significa apenas ler a palavra. Meditar é você raciocinar em cima, avaliar de acordo com as circunstâncias que se apresentam para você, né? Então, essa meditação ela tem que ser diária, ou seja, você tem que avaliar todo dia a sua conduta em relação à palavra do Senhor, em relação, né, ao nosso manual de fé e conduta, que é a Bíblia, né? Então, como você vai avaliar se você está no caminho dos justos? É através da Bíblia. Não é simplesmente, eu medito na palavra dia e de noite. Eu já vi algumas interpretações que a pessoa apenas estuda, lê a palavra. Mas não, meditar é algo além. É você avaliar, é você realmente colocar o coração, é você aplicar essa palavra nas coisas que você faz. Em seguida, nós temos o versículo 3, né? Que aí ele faz uma comparação, né, daqueles que meditam na palavra de dia e de noite. Ele fala o seguinte, que pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então ele compara o justo, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, aquele que tem uma aplicação pessoal, aquele que se comove com as necessidades de outros irmãos e de outros indivíduos. Então ele compara a árvores plantadas junto ao ribeiro. Olha que interessante, árvores plantadas junto ao ribeiro significa o quê? Que ele tem provisão ali o tempo todo. Ele nunca está descoberto. A árvore tem necessidade de quê? De água e de luz. E os nutrientes ela já pega da própria terra. Então, fazendo essa analogia, ele não tem necessidade, né? O que ele tem, o que é necessário para a vida dele, o que ele precisa, ele está ali o tempo todo. E é interessante, né? Porque ele fala, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Ou seja, cada pessoa tem um tempo para dar o seu fruto. Então, a partir do momento que ela está de acordo com a palavra de Deus, a partir do momento que ela está buscando ser justa, ela vai ter o seu momento de dar o fruto.
E isso aí não precisa ser apressado por ninguém. Muitas vezes as pessoas querem julgar se você está dando fruto, se você não está dando fruto, mas não. Essa é uma relação pessoal sua e com Deus, entendeu? Mas também não podemos, né, esquecer que é obrigação do cristão, né, ajudar o próximo, né? Já não deixa, não é mais uma opção, é uma obrigação do cristão ser misericordioso. Esses frutos não tem como, tem que ser constante. Mas também existem aqueles frutos que são mais especiais, que requerem mais tempo, requerem mais preparação. E isso aí é um ato individual de cada irmão, né? É cada irmão que tem que se desenvolver com Deus, né? Um relacionamento pessoal e saber que fruto que ele pode fornecer em especial para a obra de Deus. Em seguida, nós temos o versículo 4, né? Que aí ele faz uma comparação com os ímpios, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, né? E aí moinha significa fragmento de palha. Ou seja, um fragmento de palha tão leve, ele é tão vulnerável, que qualquer vento pega e desloca ele. Então ele compara o ímpio a essas coisas. E o ímpio, de fato, vive essas coisas. Ou seja, se ele escuta determinada assunto, ele já pega e já simplesmente já muda a sua direção e vai para aquele assunto. Se disser para ele que a esquerda é boa, ele vai para a esquerda. Se disser para ele que a direita é boa, ele vai para a direita. Eu não estou falando do viés político, eu estou falando realmente de direção. Se disser que não, joga na loteria, é bom, ele vai jogar na loteria. E aí, por ele não ter uma posição, por ele não ter um caminho justo, por ele não meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ele acaba fazendo coisas que depois fatalmente vão levá-lo à perdição, à dificuldade. E essa é a comparação que o salmista faz aos ímpios, né? Em seguida, né, ele faz uma conclusão. Então, esse salmo é tão completinho que ele vem com uma teoria, ele explica o que é justo, explica o que é ímpio, faz uma comparação do que é justo, faz uma comparação do que é ímpio, e por último ele faz uma conclusão. Ele mesmo já tem a conclusão. Ele fala: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, por tudo que foi explicado, é óbvio que os ímpios eles não vão subsistir, eles não subsistirão no fim, né, no juízo. Porque no juízo, com certeza, vão se aumentar, vai se aumentar exponencialmente os rumores sobre quais caminhos são certos, quais são errados, e ele não vai ter discernimento, porque ele não é uma árvore plantada junto ao ribeiro, ele não tem uma provisão de Deus. Então ele vai para onde o outro ímpio informa que é bom, outra pessoa informa que é bom. Então ele não tem ali a sua direção, né, moldada nos caminhos do Senhor. Então ele vai sofrer dificuldade. Então o próprio Salmo ele já pega e já faz essa conclusão, né? Os ímpios não subsistirão no juízo, né? Mas, porém, porém o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, irmãos, que nós sejamos justos, né? Que o Senhor possa conhecer os nossos caminhos e que nós possamos, né, poder produzir os frutos de justiça, né? E também possamos ter a provisão que é destinada aos justos, né? Que é se encontrar como árvore junto ao ribeiro, ou seja, um lugar de provisão, né, diária no reino de Deus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, que em nome de Jesus essa palavra venha fortalecer o seu coração, né? Não se espante, não se abale com as dificuldades, porque se você é justo, está praticando justiça, Deus te socorrerá, né? E virá com toda a provisão necessária. Amém? Fazer uma oração final, tá? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor pelas nossas vidas, Senhor, que essa palavra, Pai amado, encontre, Senhor, terreno fértil em nossos corações, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, tu possa avivar, Senhor, as vidas, Senhor, Pai amado, que puderem usufruir, Senhor, de todo aquilo que tem sido dito, Senhor, nessa quarentena, Pai amado. Todas essas pregações, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, que tem trazido a palavra, Pai amado.
Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos fazer, Senhor, desse tempo difícil, Senhor, um momento, Senhor, de vitória, Pai amado, um momento de crescimento espiritual. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.